Olá, buenas noches. Boa noite a todos. Nós vamos dar início agora a este webinar promovido por Solace no programa de Educação Médica Continuada. Mi nombre es Ricardo Costa, soy cardiólogo intervencionista de Instituto Dante Pazanese em São Paulo, Brasil. Também sou o vice-presidente de Solace e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cirurgia Intervencionista. É um grande prazer estar aqui, trazendo um tema muito provocativo, que é a denervação renal, este tratamento para uns revolucionário, para outros ainda algo para o futuro, onde queremos discutir as evidências e controvérsias desta tecnologia em 2025. Para isso, contaremos com um grupo muito destacado de médicos, clínicos, intervencionistas, doutora Ana Montenegro, de Colômbia, que é presidente da Associação Colombiana de Medicina Vascular e também líder da Clínica de Hipertensão na Fundação Santa Fé, doutor Alejandro Ricalde, de México, que é um cardiólogo intervencionista muito conhecido de todos, fellow de ICC, diretor de CITIC, e também um grande expert em denervação renal. E agora, vindo para Brasil, teremos a participação da doutora Fernanda Colombo, também uma clínica muito atuante na área da hipertensão, no Instituto Dante Pazanese, também em COR, e que é como professora livre-docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E doutor Fernando Cesena, que é cardiólogo do Instituto Dante Pazanese, também atuando na seção de hipertensão, e também doutorado em medicina da Universidade de São Paulo. Queremos fazer dessas, já temos um grande número de participantes conectados, queremos fazer dessa sessão uma sessão bastante interativa, e como todos devem ter visto no flyer, Juan, você pode projetar o flyer, por favor? Temos algumas questões que entendemos muito provocativas sobre derivação renal, que é uma realidade atual ou uma alternativa para o futuro. Existem benefícios comprobados para quem, qual é o perfil de pacientes, há as evidências do benefício a largo prazo, qual é a visão do clínico que maneja esses pacientes em sua clínica em todos os dias. E também algo muito importante, se a este momento podemos considerar esse tratamento como custo efetivo em nossa região Latinoamérica. Convidamos a todos que enviem suas perguntas, comentários e teremos tempo para a discussão. Então, sem mais delongas, gostaria de convidar a doutora Ana Montenegro, que inicialmente nos trará uma charla das evidências atuais e, na sequência, teremos também a discussão de um caso. Por favor, doutora Ana Montenegro, sejam todos bem-vindos. Muchas gracias, muy buenas noches a todos, doctor Costa, muchas gracias. Gracias a todos los panelistas que nos están acompañando. Quiero confirmar que vean bien mi pantalla. Sí, puede seguir, por favor, doctora. Vale, vamos a hablar un poquito de evidencias y controversias de la denervación renal en el 2025. Y como les dijo el doctor Costa, esto va a ser una charla muy corta con respecto a la evidencia actual, a cómo nos consideran las guías como un procedimiento en el tratamiento de la hipertensión arterial de difícil manejo y cómo es importante contar con grupos multidisciplinares para el manejo de esta patología. Desde hace muchos años manejo la clínica de hipertensión y tener un manejo multidisciplinar de estos grupos de trabajo en denervación renal creo que hace la diferencia en el tratamiento de estos pacientes. Em, También, pues, sabemos que el problema es gigantesco, que en las Américas tenemos más o menos un 18% de prevalencia, muy similar a la prevalencia global de hipertensión arterial y, por supuesto, es un problema creciente y muchos de nuestros pacientes están o mal diagnosticados o desafortunadamente tratados, pero no muy bien controlados.
Esto probablemente secundario a lo más importante, que es la falta de adherencia al tratamiento y un poco de falta de inercia o de inercia médica que impide que se hagan cambios contundentes en el manejo de estos pacientes. Pero nos acercamos mundialmente al problema que nos lleva siempre la hipertensión arterial y es muchos pacientes diagnosticados y no tratados o tratados y no controlados. Y desafortunadamente un porcentaje que es menos del 30% de los pacientes que se encuentran bien controlados, con una mortalidad cercana a 8 millones de personas cada año en el mundo asociados a hipertensión arterial. Si en el 2019 hubiéramos tenido sistólicas entre 110 y 115, más o menos unos 10,8 millones de muertes, la hubiéramos podido evitarlas y por supuesto, pues esto implica un reto grandísimo para nosotros como clínicos y vuelvo y repito, para estos grupos multidisciplinares de tratamiento de la hipertensión. Vemos que definitivamente el problema más grande que tenemos y nos enfrentamos frecuentemente es la adherencia deficiente a los medicamentos antihipertensivos. Vemos que tenemos múltiples ensayos clínicos en los cuales medimos adherencia a los antihipertensivos y vemos que casi el 40% de los pacientes realmente no están bien adheridos y un porcentaje grande, cercano al 17%, ni siquiera se tomaban su medicamento antihipertensivo en pruebas objetivas tomadas en sangre y orina. Y vemos que estas barreras a la adherencia de la medicación pues son multidimensionales, tenemos factores sociales y económicos muy importantes en nuestros países, preocupaciones por costos, obviamente creencias culturales, efectos secundarios de los medicamentos y regímenes farmacológicos muy complejos, factores relacionados con los pacientes con barreras de comunicación, falta de tiempo en la consulta y poca comprensión y entendimiento de la enfermedad y factores relacionados con la condición clínica de la hipertensión, que como sabemos ampliamente, pues al no tener síntomas hace que los pacientes no tengan una percepción de gravedad o de riesgo de enfermedad lo suficientemente importante. Y obviamente, como en muchos de nuestros países, los factores relacionados con el sistema de salud, la falta de cobertura y la capacidad del sistema sanitario para atender este gran volumen de pacientes con prevalencias muy altas, pues nos lleva a que estos pacientes realmente no reciban el tratamiento adecuado en muchos escenarios. Esta adherencia pues está directamente relacionada con el número de medicamentos que se toman los pacientes y vemos que este tipo de tratamientos que ya están más que probados en su eficacia, pues generan y son para estos pacientes con hipertensión arterial de difícil manejo. Entonces, vemos que definitivamente cuando los pacientes toman más de 3 medicamentos, disminuyen alrededor de un 50% en adherencia y el 50% de los pacientes que se toman más de 5 medicamentos no cumplen con el tratamiento antihipertensivo, incluso en aquellos pacientes que toman medicamentos que tienen más de 3 componentes antihipertensivos. Por supuesto, cuando llegamos a 6 medicamentos, que son un porcentaje no despreciable de estos pacientes con hipertensión arterial de difícil manejo, estos pacientes no cumplen con el tratamiento y van a tener una hipertensión arterial no controlada. Entonces, con respecto a la denervación renal, puntualmente tenemos posiciones en la práctica clínica de muchas de las sociedades científicas, tanto de manejo de cardiología como de la Sociedad Internacional de Hipertensión y, por supuesto, las sociedades europeas, tanto de cardiología como de hipertensión y de intervencionismo. Y definitivamente la postura está muy clara en diferentes partes del mundo con respecto a los beneficios de la denervación renal en el grupo de pacientes identificados que son candidatos para usar esta terapia. Por supuesto, sabemos que al ser una terapia emergente y tener unas indicaciones tan claras, pues hay que escoger muy bien los pacientes en los cuales vamos a aplicar la terapia para que ésta sea lo suficientemente eficaz y podamos demostrar ese beneficio que genera la denervación renal para estos pacientes con hipertensión arterial de difícil manejo. Los ensayos clínicos aleatorizados en los primeros 6 meses muestran reducciones consistentes de la presión arterial, especialmente de la presión arterial sistólica en el consultorio, con reducciones contundentes comparadas con otras terapias o con otros medicamentos, como les menciono, pues desafortunadamente estos pacientes están polimedicados y obviamente en la comparación con los pacientes con terapia médica, pues en general siempre funciona muy bien. Pero cuando nosotros lo miramos en pruebas sostenidas a 3 años, que es, digamos que el reto más grande,
vemos que la reducción de las cifras de presión arterial se mantiene y aumenta en el tiempo, probablemente, pues obviamente relacionado con los mecanismos fisiopatológicos que se tratan durante la denervación renal, y vemos reducciones de presión arterial sistólica demostradas en monitoreos ambulatorios de presión arterial de 24 horas, de incluso hasta 20 milímetros de mercurio en muchos de los pacientes, con promedios cercanos a 10 milímetros de mercurio, que realmente es un beneficio muy importante para estos pacientes en los cuales no se logra un adecuado control. Incluso esto está demostrado que se hace sin necesidad de incrementar nuevamente el número de medicamentos que estos pacientes se toman, y en algunos casos se ha probado incluso sin medicamentos o quitando la gran mayoría de los antihipertensivos y dejando una polipíldora en muchos de estos pacientes. Otro tema que es importante y que ha llevado a algunas discusiones son las alteraciones de la función renal, y vemos que en seguridad la función renal estable se mantiene más o menos 3 años después de la terapia, y esto pues obviamente para nuestros pacientes es muy importante. Tenemos tasas de filtración glomerular estimadas que son estables en el tiempo hasta 36 meses, tanto en los pacientes con falla renal o con compromiso de la función renal como aquellos que no tienen compromiso de la función renal. Y otro punto muy importante son pues los desenlaces de seguridad también en estos 3 años de tratamiento. Vemos cómo los eventos cardiovasculares mayores se evitan de una manera contundente, pues obviamente sabemos que no vamos a tener resultados duros de seguridad cardiovascular hasta pasados unos años después de este procedimiento, pero sí vemos que estos pacientes no vuelven a consultar a los hospitales por crisis hipertensiva, que no tienen nuevos accidentes cerebrovasculares ni infarto agudo de miocardio, que no tuvieron complicaciones vasculares y, como les mencioné, la necesidad de reintervención de estenosis de la arteria renal y de elevación de la creatinina más del 50%, se mantiene en cero en estos 3 años de seguimiento del estudio Simplicity, que es lo último que tenemos con evidencia de nervación renal. Adicionalmente tenemos este producto que es el Rate Pressure Product, que es una medida de trabajo cardíaco, es un marcador importante de riesgo cardiovascular, y vemos que en los pacientes que fueron llevados a denervación renal, el Rate Pressure Product se disminuyó significativamente, evaluado en el mapa y en los consultorios a los 3 meses, y obviamente pues esto seguramente nos va a dar información importante de reducción de eventos cardiovasculares a largo plazo. Esto aún está en presentación pues por escrito, y falta la publicación, pero para nosotros también es importante tener estos desenlaces en eventos cardiovasculares en estos pacientes. Vamos a ver un poquito lo que tenemos en este momento en evidencia. Tenemos esta postura, que es la postura de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, que salió en el 2021. Es una postura de expertos con respecto a denervación renal, y pues obviamente con toda la evidencia de los estudios clínicos, denervación renal es considerada una opción basada en evidencia. Esto pues por supuesto sumado a todos los cambios en el estilo de vida y los medicamentos. Y no olvidar que nuestro principal objetivo en el tratamiento de la hipertensión pues es reducir eficazmente las cifras de presión arterial y llevar a nuestros pacientes a metas de hipertensión, que pues es lo que les va a reducir mortalidad. Entonces, es considerado un procedimiento endovascular seguro, sin efectos adversos significativos a corto y largo plazo, según estos datos que tenemos disponibles a 3 años, y definitivamente pues es una estrategia de tratamiento aditiva y no competitiva. En todas las posturas de todas las agencias, básicamente la recomendación es hacer de esto una adición al tratamiento, ya sea por disminuir el número de medicamentos que se está tomando el paciente, mejorar la adherencia y llevarlos a metas, o ya sea una terapia aditiva para que se logren el control adecuado de las cifras tensionales. Lo mismo tenemos en el consenso de la Sociedad Europea de Hipertensión, en el cual también tenemos un paper de denervación renal, y nos la manifiestan como una opción terapéutica
ampliada de los tratamientos que teníamos hacia el momento y obviamente reducir la presión arterial, pues para nosotros es el objetivo más importante. Lo mismo en el consenso de expertos de la Sociedad Internacional del Riñón, en el cual, pues obviamente la denervación renal demuestra una alternativa que debe ser llevada a una evaluación multidisciplinaria para tomar decisiones y que es eficaz, especialmente en estos pacientes con hipertensión arterial no controlada, que han sido llevados tanto a tratamiento con o sin medicación o con reducción del número de medicamentos que estos pacientes están recibiendo. Y aquí está el consenso europeo, en el cual también plantean a la denervación renal como un tratamiento seguro y eficaz. Definitivamente siguen trabajando en equipos multidisciplinares que escojan los pacientes correctamente. Los manifiestan como primera medida como pacientes con hipertensión arterial resistente no controlada, que significa pacientes con más de 3 medicamentos, que tengan tasa de filtración glomerular más de 40 mililitros por minuto y que tengan presión arterial demostrada por encima de 140/90 en consulta y que esté confirmada por un monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas. También hablan mucho de su uso en pacientes intolerantes a los medicamentos o que tengan muchos efectos adversos de medicamentos, especialmente cuando están polimedicados. Y obviamente hablan de preferencias del paciente integradas a ese proceso de toma de decisiones del grupo multidisciplinar. En aquellos pacientes con alto riesgo cardiovascular, en los cuales este procedimiento ha demostrado disminuir el riesgo cardiovascular por sus beneficios sobre el sistema simpático, también eh, hay un a favor de la denervación renal. ¿Cuáles son los pacientes? Y esta es la posición de los europeos frente a cuáles son los pacientes que nosotros debemos considerar para el procedimiento de denervación renal. Definitivamente, como les menciono, estos pacientes con hipertensión persistente no controlada a pesar de la prescripción de terapias que están basadas en las guías y que está, o sea, tratada pero no controlada, la confirmación de ese mal control mediante el monitoreo de presión arterial de 24 horas, que hayamos descartado correctamente los secundarismos y de aquí la importancia de estos grupos multidisciplinares de tratamiento de la hipertensión arterial en el cual busquemos estas causas de hipertensión arterial secundaria, los pacientes de alto riesgo cardiovascular, que las decisiones sean compartidas y que preferiblemente la aprobación del procedimiento sea llevada por diferentes profesionales que tengan formación en el tratamiento de la hipertensión arterial. Pueden ser, por supuesto, clínicos y médicos intervencionistas, pero que tengan formación en estos escenarios de hipertensión arterial de difícil manejo. Y, por supuesto, contar con un intervencionista que tenga la experiencia disponible para realizar el procedimiento que hace parte del éxito de este procedimiento. Aquí vemos la posición de consenso de la AJA de la Guía de Hipertensión de los Europeos y vemos que básicamente lo más importante es intentar identificar correctamente a los pacientes y referirlos a ese grupo de tratamiento de la hipertensión arterial, y ahí es donde vemos esta importancia de crear estos grupos de trabajo en los cuales participemos diferentes actores del sistema para poder encontrar a los pacientes correctos, tenerlos bien identificados, descartar los secundarismos, estar seguros de que somos pacientes, de que los pacientes están verdaderamente con hipertensión arterial resistente. En el escenario de los europeos plantean en todos hacer la prueba terapéutica con espironolactona y si no es tolerada con eplerenone. En el caso de los betabloqueadores, pues ellos recomiendan iniciar betabloqueadores asociados al resto de la terapia y en el caso en el que se necesite intensificar la terapia, considerar la denervación renal en el mismo nivel de evidencia que otros medicamentos antihipertensivos, que yo creo que es un punto muy importante, aunque los americanos lo ponen en el mismo nivel antes de iniciar nuevas terapias, pero definitivamente considerarlo como una opción para nuestros pacientes creo que es lo más importante. Este es el grupo multidisciplinar que tenemos en el Centro de Enfermedades Cardiovasculares de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Ustedes acá tenemos internistas, tenemos el médico vascular que soy yo, tenemos cardiólogos,
hemodinamistas, cirujanos cardiovasculares, enfermeras, terapeutas. Entonces, creemos que esta es la forma correcta y obviamente la identificación correcta de estos pacientes va a hacer la diferencia en el tratamiento de esta patología y obviamente en este procedimiento en específico. Excelente, doutora Ana, uma revisão muito completa. Acho que podemos agora iniciar a discussão. Eu lembro a todos, temos mais de 160 participantes, o que é extraordinário. Acá, né, 8 da noite, em Brasil, em Argentina também, México 2 horas antes. Pero tenemos, también destacaría que los que quieren, hay traducción simultánea para portugués, español, inglés, todo mundo fique muy confortable. Para iniciar essa discussão, temos um histórico dessa tecnologia de los estudios, que inicialmente tiveram resultados talvez um pouco contraditórios. A magnitude do benefício não foi tão grande quanto esperada em alguns cenários. E depois, com talvez um critério mais bem definido do grupo de pacientes, temos visto um benefício mais evidente. E agora, algumas evidências que a doutora Ana mostrou, o benefício a largo prazo também que se apresenta. Então, para iniciar a discussão, chamaria a doutora Fernanda Colombo, de Brasil. Doutora Fernanda, você é uma clínica que atua no dia a dia com esses pacientes. As evidências, como foram colocadas, elas são suficientes, elas convencem, elas nos permitem aplicar essa tecnologia hoje na prática diária. E a segunda pergunta, como chegar no paciente que pode realmente se beneficiar da denervação renal? Boa noite a todos. Agradeço imensamente o convite na figura do Dr. Ricardo. Gostaria de parabenizar a aula da professora, da doutora Ana Montenegro, que foi muito abrangente, muito boa aula. Very good Eu achei que talk. o Fernando And discutiu I mais was primeiro thinking that da gente Fernando was começar a going to discutir, share mas the só para Antes de empezar, esquentar um pero pouquinho, né, bueno, para vamos a deixar a hacer un gente animado. calentamiento para que, bueno, A sua pergunta, quiero Ricardo, saber, quiero decirte, indo Ricardo, para a primeira pergunta provocativa do abordando la slide, primera né? pregunta É um provocativa futuro del, ou já é uma realidade? ¿es Eu un futuro acredito o que una é uma realidad? Para realidade. responder la primera pregunta, Para en qual mi opinión, paciente? es Para una todo realidad, pero paciente ¿para cuál hipertenso? paciente? Não, ¿Para de todos jeito los nenhum, pacientes né? hipertensos? No, Existem de ninguna manera. critérios que Existen foram muito bem criterios colocados que pela doutora Ana, que a gente tem que primeiro descartar, né? Então, o paciente, em especial, a não adesão do paciente ao tratamento, né? Então, o paciente tem que ter uma adesão já estabelecida de alguma forma adequada e mesmo tomando as medicações de forma correta, não ter um controle pressórico adequado. Nós temos uma quantidade enorme de pacientes que não têm controle adequado. No Brasil, eu creio que é semelhante aos outros países aqui da América Latina, que não mais do que 30% estão nas metas, considerando 140 por 90. Se nós vamos considerar 130 por 80, esse cenário fica piorado, fica pior ainda, né? Então, quem é o paciente que se beneficia? O paciente que toma múltiplas medicações, de fato, a gente comprova que ele toma as medicações, daí a necessidade de um time de multidisciplinar, né, para ver adesão, interação farmacológica, o acompanhamento desse paciente no dia a dia. Então, frente a um paciente que verdadeiramente não é controlado, aí se faz fundamental o uso da monitorização ambulatorial da pressão arterial. Uma investigação neste momento para hipertensão secundária é fundamental, né, porque a gente tem uma alta prevalência de hipertensão secundária, como, por exemplo, o hiperaldosteronismo, por isso a doutora Ana ressaltou a necessidade do paciente estar em uso
se possível, de espironolactona ou eplerenone, que também se configura um cenário. E nesses pacientes que têm realmente hipertensão de difícil controle, que nós chamamos de resistentes, né, que já está indo para a terceira, já estão na terceira droga, mas vão para a quarta, para a quinta droga, que é isso que se coloca, né, na diretriz, ele já tem que estar usando a quarta droga, eventualmente até uma quinta droga ele deve estar usando, mas necessariamente pelo menos eplerenone ou espironolactona, com certeza absoluta, então é um número maior de medicações. Então esse paciente seria um bom candidato, né? Então são características da severidade da hipertensão e confirmando que ele tem adesão, confirmando com monitorização, com mapa, né? Que ele realmente não tem controle adequado e confirmando que ele não tem hipertensão secundária. É claro que do ponto de vista técnico, o senhor depois vai nos contar quem é elegível e quem não, né? Para nos ensinar também. Mas eu acredito que com a atual tecnologia de denervação, que depois isso é uma coisa muito importante, os benefícios que deixaram de ser vistos 10 anos atrás, né, 13 anos atrás, depois de 10 anos de um período aí sem muitas informações, chegaram inúmeras informações dizendo que essa técnica realmente pode ser eficaz. E ele equivale a pelo menos um antihipertensivo, né? A queda de pressão arterial significa pelo menos um antihipertensivo de forma significativa. Excelente. Alejandro Ricalde, muitas graças por estar conosco, diretamente de México. Não sei se nos ouve, Alejandro. Bom, não está em aberto. Fernando, está conosco? Fernando Cesena? Ok. Nosso colega aqui do Dante Pazanese. Você nos ouve, Sim, Fernando? Ótimo. Fernando, foi colocado aqui a identificação do paciente, né? Os critérios. Existe um protocolo para isso? Esse paciente que é referenciado para realizar uma denervação renal, como a doutora Fernanda colocou, ele é um candidato, ele precisa ser internado com alguma antecedência, ele precisa ser avaliado realmente se ele é um resistente, ou esse paciente ele pode já ambulatorialmente ser encaminhado, ser triado adequadamente para receber o tratamento? E como que seria o segmento? Espera-se já um benefício imediato? Esse benefício acontece ao longo do tempo, ele aumenta no período, no segmento de um ano, 2 anos, vimos resultados aqui até 3 anos. Qual que seria o mecanismo que poderia explicar isso? Esse benefício contínuo que alguns estudos sugerem. perfeito. Primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigado, Dr. Ricardo e Solassi, pelo convite. Eu até ia falar um pouco sobre isso na minha apresentação, mas eu já vou adiantar. Com relação à seleção dos pacientes, eu acho que a gente realmente precisa ter muito cuidado, né? Precisa realmente chegar ao diagnóstico de hipertensão resistente ou hipertensão refratária, e aí, como já foi falado, nunca é demais repetir, é importante excluir o avental branco, excluir a má adesão, e nesse sentido, a gente tem no nosso serviço feito mapa, logicamente, e também MRPA, monitorização residencial da pressão arterial. A gente sabe que muitos aparelhos que os pacientes usam não são validados, então o que a gente tem feito, a gente tem o nosso aparelho que é validado e a gente entrega para o paciente, a gente empresta para o paciente por uma semana para confirmar também a hipertensão resistente ou refratária, além da monitorização ambulatorial de 24 horas. Com relação à adesão, esse é um ponto crítico também. O que a gente tem feito, eu acho que não tem que ser assim para todo mundo, mas o que a gente tem feito no nosso serviço é internar o paciente alguns dias antes do procedimento, e aí a gente prescreve, logicamente, os medicamentos, a gente observa a pressão dentro do hospital, e já houve casos no passado em que a pressão acabou controlando com 3 ou 4 medicamentos dentro do hospital. A gente suspeita que havia
má adesão e foi cancelada o procedimento. Então, esse é o procedimento que a gente tem feito de internar alguns dias antes. Eu sei que isso não é fácil, principalmente no serviço público, mas por enquanto é a nossa conduta. Talvez a gente, utilizando mais a monitorização residencial de pressão arterial, a gente possa, um caso ou outro, evitar essa internação dias antes, né? Bom, com relação à resposta, o que a gente tem visto é uma resposta mais acentuada nos primeiros dias, até no período intra-hospitalar. A gente reduz bastante o número de drogas à alta hospitalar, e depois de 1, 2 semanas, a gente tem feito um retorno precoce. Depois de 1, 2 semanas, a gente percebe que há um aumento de pressão, mas ainda assim, na maioria das vezes, melhor do que estava antes do procedimento. E a resposta a longo prazo é muito variável, né? Então, tem pacientes que respondem melhor, tem pacientes que respondem pior. Tem uma publicação recente, de algumas semanas atrás, mostrando que há realmente nos primeiros meses uma queda mais acentuada e depois, ao longo até vários anos, continua caindo, mas atenuando um pouco essa queda de pressão. E eu acho que o grande desafio talvez seja selecionar bem os pacientes, porque a gente não tem ainda parâmetros para prever a resposta pressórica, a resposta de redução pressórica à denervação. A gente desconfia que aqueles pacientes que estão no estágio mais avançado, aliás, tem dados isso na literatura, quem tem uma rigidez arterial maior, Stage poderia that have responder pior, higher adherence mas a gente não could tem ainda have parâmetros bem definidos para result that is not best, selecionar but we don't have adequadamente aqueles parameters to pacientes que vão select responder melhor. in the best way the patients that are going to have the best results. Perfeito, Fernando. Perfect, Temos uma Fernando. pergunta cá, And doutora we have a Aqui, Montenegro, doutora Ana que Montenegro, puede seria producirse fibrosis del tejido circundante con la denervación renal. Sí, ese es el mecanismo, es una ablación que leva à fibrose desse tecido circundante. E a pergunta é: e se os fármacos que han evidenciado ser antifibróticos como ISLG2 e outros como a finerenona poderiam ser úteis para evitar este diminuído? Está acá a pergunta em nosso chat. Yo creo, Pode doctor responder, por Costa, que favor. ahí hay un tema muy importante que debemos destacar y es lo observado a 3 años en términos de restenosis de arteria renal. Y digamos que, pues, por supuesto, el procedimiento es ablación y esto pues produce un efecto mecánico, digamos, de la parte hemodinámica del tejido de la arteria, pero no hay restenosis, o sea, no hay estenosis de la arteria renal, por lo menos no en los estudios a 3 años, y como menciona el doctor Cesena, vemos resultados en reducción de la presión arterial a tiempo más largo en estos pacientes, obviamente una reducción mucho más eficaz inicialmente, pero después en el seguimiento en el tiempo vemos que las cifras tensionales continúan disminuyendo. Con respecto a los medicamentos antifibróticos, estos son muy nuevos para poder evaluar si el efecto puede reducir el efecto de la fibrosis. No sé ustedes en Brasil, pero nosotros en Colombia hasta ahora empezamos a tener finerenone y no tenemos, y tenemos SGLT2 desde hace poquito. Entonces, creo que no tenemos un escenario en estos pacientes puntualmente evaluados para mirar si estos medicamentos con mecanismos antifibróticos pueden reducir la fibrosis de las arterias renales posablación. Pero yo creería que ni siquiera en los estudios clínicos de por los próximos 10 años vamos a poder ver resultados de este tipo de medicamentos sobre el endotelio de estos pacientes. Perfeito. Fernanda, tem uma outra pergunta, eu vou passar para você. Ok? A primeira pergunta foi de Jorge Eduardo Chavarria Quicheno. Agora a pergunta de Roberto Carlo Correia Bastides. Se estaria de acordo em realizar uma segunda denervação em uma paciente que teve aqui, ele coloca o fracasso de uma primeira denervação,
Obviamente não houve uma resposta adequada. Uma paciente de sexo feminino, jovem, 38 anos, com hipertensão refratária, recebendo 6 medicamentos, incluindo eplerenone, 50 miligramas ao dia. Então, obviamente, um caso É, aqui difícil, que não é muito do grave dia a dia, mesmo. mas É. o que você pensa sobre isso? E talvez poder comentar um pouco sobre esses casos que permanecem com uma certa refratariedade. Roberto, a sua pergunta é muito boa no sentido de como que nós acompanhamos ao longo do tempo esses pacientes, né? No protocolo que nós temos lá no INCOR, e acredito que também no Dante, nós não fazemos de rotina uma análise para saber se houve estenose de artérias renais, porque a chance é muito pequena, como a doutora Ana já colocou. Mas existem sim fracassos muito grandes. Nós temos experiência no INCOR de duas pacientes que fizeram uma denervação, Ricardo, há 12 anos atrás, com a técnica antiga, com o catéter Simplicity, não com o Spyron, né? Com o catéter um local único de lesão. Então, uma das possibilidades é que naquela ocasião o número de choques que ela recebeu na artéria renal, né, a quantidade de denervação mecânica que foi feita, pode ter sido muito, muito pequena, e isso ao longo do tempo deu um escape e ela voltou. Então, eu acredito que. E o intervalo foi longo, foi de 8 anos numa paciente, de 10 anos na outra paciente. E elas, quando submetidas ao procedimento, né, a primeira coisa que se faz é analisar se há lesão das artérias renais que foram ocasionadas, talvez, por um choque. Essas pacientes não tinham alteração anatômica na artéria renal, quer dizer, o que foi aplicado 8, 10 anos antes não causou lesões significativas no vaso, né, tipo estenose, fibrose, então foi refeito o procedimento. E nós temos segmento de 2 anos, e é exatamente como o doutor Fernando colocou. A queda inicial é muito grande, a paciente chega a tomar internada, Ricardo, 6 classes de antipertensivo. Pós o procedimento já cai para 3 classes com controle. Antes ela tomava 6 sem controle, né, Fernanda? Só que ao longo do tempo, a pressão arterial volta a crescer de novo. Ela está com menos medicamentos que ela tinha e com a pressão mais controlada. Então, ela teve um benefício. Em vez de tomar 6 classes, ela está com 5 e está com controle melhor do que ela tinha. Então, fazer um segundo procedimento existe. Nós fizemos 2, não houve problema, mas com o intervalo de um para o outro foi um longo tempo. Talvez, aí é a critério, talvez o Fernando e a doutora Ana também possam pensar a respeito, se possa repensar que essa técnica atual dá muito mais quantidades de choques, né? Então, o catéter é melhor, as características são melhores. Então, talvez, com a técnica atual, não haja necessidade de refazer. Sim. É muito importante destacar a evolução tecnológica e também da técnica. Você pontuou muito bem, Fernanda. No passado, às vezes, os pontos de ablação eram 4, 6 pontos de ablação na artéria renal. Isso foi um aprendizado e hoje se faz 10 vezes mais, né? Então, são múltiplos pontos que vão sendo feitos ao longo dessa artéria e isso, obviamente, tem se traduzido numa maior eficácia desse tratamento. A doutora Ana quer fazer um comentário, eu também aproveitaria, doutora Ana, para lhe trazer uma outra pergunta cá de Christian Passos, que se há alguma evidência de algum agravo de la insuficiência renal a largo plazo depois da denervação renal. Então, seus comentários e também a resposta para esta pergunta, por favor. Eh, hay una cosa con respecto a lo que estaban hablando de los pacientes no respondedores a la terapia, y es muy importante saber si esos pacientes sí estuvieron correctamente estudiados para hipertensión secundaria, porque muchas veces
Los fracasos en la denervación son porque estos pacientes tienen causas de hipertensión secundaria que no fueron lo suficientemente bien estudiados, que pueden tener por ahí un feocromocitoma o que pueden tener un hiperaldo primario que no fue manifiesto inicialmente o que pueden tener un hiperaldosteronismo secundario. Entonces, es muy importante en estos pacientes en los cuales no es eficaz, completamente eficaz la terapia, asegurarse que el estudio de la hipertensión arterial secundaria fue correcto y estos pacientes no tienen secundarismos que puedan estar contribuyendo al mal control de la presión arterial. Con respecto a la función renal, en los estudios a 3 años no se ha visto deterioro de la función renal, ni en los pacientes que ya venían con un compromiso previo de la función renal, ni en aquellos pacientes que fueron llevados con función renal normal al procedimiento. Entonces, por el momento no hay reportes de deterioro de la función renal para responder la segunda pregunta. Excelente. Teremos acá um comentário da doutora Maria Sanali Paiva, que também destaca que ela teve um caso similar e tivemos que repetir a denervação anos depois. Então, se é algo que se também é reportado, pode acontecer. Bom, acho que temos com 180 pessoas conectadas e realmente um grande sucesso deste evento científico promovido por Solace com apoio da Medtronic. Então, agora vamos passar para o caso clínico, que será apresentado por Dr. Fernando Cesena. E, Fernando, se quiser parar no meio do caso para alguma discussão, ou quiser apresentar o caso todo, depois teremos tempo para discutir também ao final da sessão. Tem mais algumas perguntas chegando e vamos deixar para o final, para a discussão ao final. Por favor. Muito obrigado. Só confirmando, vocês estão vendo bem o slide? Estamos vendo bem. Perfeito. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu vou apresentar um caso clínico, eu não tenho conflito de interesse, mas eu vou me permitir, antes de apresentar o caso propriamente dito, de fazer uma breve revisão do histórico da denervação renal no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Deixa eu passar um pouquinho aqui para frente, aqui. Essa história começou lá em 2012 com a tese de doutoramento da doutora Luciana Armagalijan. Nessa época, ela recrutou uns 20 pacientes, mais ou menos, com hipertensão resistente, refratária, resistente, e fez a denervação renal, naquela época, com catéter não dedicado, era um catéter de ablação de arritmia. E nós tivemos a oportunidade, no ano passado, de publicar essa série de casos com segmento de até 10 anos. O que nós vimos? Nós vimos que esses pacientes, no momento basal, em média, eram muito graves, muito hipertensos, sistólica no consultório quase 200, sistólica em 24 horas na MAPA quase 175, e houve realmente uma redução de pressão após a denervação que se sustentou até 5 a 10 anos, tanto no consultório como na MAPA, muito embora a gente viu depois um aumento do número de medicamentos. A necessidade de medicamentos aumenta de 6 meses a 3, 4 anos, indicando, portanto, isso que já foi comentado, de que depois de alguns anos a pressão começa a subir, precisa de mais remédio. Infelizmente, existe uma variação também, uma variabilidade, uma heterogeneidade da resposta, e muitos, depois de alguns anos, voltaram a ficar refratários. Isso foi uma série de casos. Posteriormente, o doutor Borelli também fez uma tese de doutorado no Instituto, aqui já foi um ensaio randomizado, controlado pelo procedimento Sham, e mostrou resultados muito parecidos com a literatura. Então, a gente percebe aqui à esquerda, no grupo tratamento, em 1 mês, houve uma redução importante da pressão, depois aumenta um pouco em 6 meses. Isso não foi visto no grupo que recebeu o procedimento Sham, e da mesma forma a mudança de necessidade de medicamentos, reduzindo no grupo que foi submetido à denervação e sem diferença no grupo que foi submetido ao protocolo Sham. Portanto, como eu falei, muito parecido com o que a literatura fala.
Alguns meses atrás, a gente começou novamente com um protocolo de denervação renal, e aqui já não é pesquisa, aqui já é um procedimento como um tratamento alternativo para os pacientes refratários. Lembrando que esse é um procedimento já liberado pela agência regulatória aqui do Brasil. E também eu queria lembrar que o Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia é um centro de referência, um centro terciário aqui em São Paulo, que é a cidade mais populosa da América do Sul. Então, a gente recebe pacientes realmente muito graves, muito refratários, pacientes que são difíceis de encontrar para a maioria dos médicos na sua clínica. A gente optou por selecionar os pacientes mais severos, pacientes mais refratários. A gente, como eu falei anteriormente, confirma essa refratariedade com monitorização ambulatorial de pressão em 24 horas, também com a monitorização residencial. Refratário quer dizer não controlada com pelo menos 5 classes de drogas. Nós também, logicamente, excluímos causas secundárias com os protocolos padrão. A gente também precisa checar a adesão, como eu já falei, adesão ao tratamento. Como já foi falado também, está nas diretrizes, a gente seleciona pacientes com taxa de filtração glomerular de pelo menos 40, e também a gente não está escolhendo os pacientes com obesidade grau 2 ou grau 3. Esses pacientes podem se beneficiar de cirurgia bariátrica, por exemplo, que é bastante efetiva para redução de pressão. E, logicamente, que a decisão precisa ser compartilhada. Então, esse é o protocolo, em resumo, do nosso instituto. E agora sim, eu vou para o caso clínico, uma paciente do sexo feminino, de 61 anos de idade. Ela tem uma hipertensão que foi diagnosticada com 30 anos, e já no começo era uma hipertensão estágio 3, e ela foi submetida à denervação renal em 2012. É um daqueles casos que eu falei do primeiro trabalho da doutora Luciana. Ela teve uma resposta, eu vou mostrar mais para frente, uma resposta de poucos meses com um controle melhor, e depois voltou a ficar refratária. Ela tem também diabetes mellitus tipo 2, usa insulina, hipertrigliceridemia, é ex-tabagista, e tem uma história familiar bastante importante para hipertensão, pai, mãe e vários outros parentes com hipertensão. Com relação ao exame físico, no consultório 184 por 119, ela falava que em casa ela trazia uma monitorização residencial da pressão arterial com padrão bastante semelhante, frequência cardíaca de 80, em uso de 6 classes de medicamentos antihipertensivos, IECA, inibidor da enzima de conversão, diurético tiazídico, amlodipino, espironolactona, metoprolol, clonidina, além de atorvastatina, ezetimiba, metformina, gliclazida, insulina. Com relação à pesquisa de lesão de órgão-alvo, ela já tinha uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, mas com função sistólica preservada, e também tinha um aumento da relação albumina-creatinina, categoria A2, com taxa de filtração glomerular de 73. E com relação à pesquisa de hipertensão secundária, lembrando que ela já tinha sido denervada, mas ainda assim a gente continua essa pesquisa de hipertensão secundária, nós não tínhamos evidência de hiperaldosteronismo, nem de estenose de artéria renal. Aqui está a resposta à primeira denervação. Então, a gente percebe que no basal, no momento basal, pressão bem alta, 214 por 131 no consultório, 200 por 123 nas 24 horas, cai bastante no primeiro mês, né? E depois a pressão volta a subir, fica um pouco variando, mas mantendo níveis bastante elevados, 205, 180, e mesmo na MAPA chega a 210, 170, 160 na MAPA nas 24 horas, e percebo que houve com o tempo uma necessidade de mais medicamentos antihipertensivos. Esse então foi a resposta à primeira denervação, e nós acabamos optando então por indicar uma segunda denervação, agora com catéter, o Spiral. Na época que ela fez a denervação, como eu falei, não era um catéter dedicado. Nós internamos essa paciente alguns dias antes, como eu disse anteriormente. Na admissão, ela estava com 184 por 119 e trazia a pressão de casa com 200 por 140, muito hipertensa, como eu falei, muito grave essa paciente. Durante a internação, a pressão chega a ficar um pouco mais bem controlada, aí entra
a questão de repouso, de dieta hipossódica também, isso em uso de 6 classes de medicamentos. Foi submetida à denervação renal pelo Dr. Rodolfo Staico. Perceba aqui um número grande de aplicações, 59 à direita, 64 à esquerda, no total de 123 aplicações de radiofrequência, procedimento sem intercorrências. O pós-procedimento também não houve intercorrências. E aqui a evolução da pressão ao longo do tempo. Ela, depois de alguns dias, 2 dias, teve alta depois de 48 horas mais ou menos, já com menos classes de medicamentos, a pressão chegou a ficar bem baixa, nós diminuímos bastante o número de classes, depois aumentou um pouco. Uma semana depois, ela volta no nosso ambulatório com a pressão 143,89 no consultório, e trazia uma monitorização residencial com a pressão um pouco mais baixa do que isso. E de lá para cá, eu pedi para ela fazer um controle de pressão, mas ela acabou fazendo um controle enorme de pressão, muito mais medidas do que eu havia solicitado, mas enfim, estão aqui essas pressões do consultório dos últimos, de casa, do domicílio, as pressões do domicílio dos últimos dias, com uma média de 136,91. Isso em uso agora de 4 classes de medicamentos. Então, por enquanto, é um mês de evolução, de segmento, uma resposta que podemos considerar bastante satisfatória, já que tinha medidas muito elevadas antes do procedimento. Está bem, sem queixas, não houve complicações do procedimento. Então, esse é o caso que nós gostaríamos de apresentar para ilustrar a resposta a esse procedimento. Obrigado pela atenção e pelo convite mais uma vez. Muito obrigado, Fernando. Excelente caso que eu acho que exemplifica muito bem o que nós estamos discutindo. E nesse meio tempo, muitas perguntas aqui chegando, uma grande participação dos 180 conectados. Acho que a gente pode aproveitar esses minutos finais para trazer à discussão alguma dessas questões. Inicialmente, uma questão técnica que se perguntou em relação à quantidade de aplicações que se deve realizar em cada artéria. Então, se busca fazer uma cobertura espacial. Então, o intervalo aqui de espaço entre cada uma da aplicação ele é curto, para se buscar realmente que não haja pontos cegos, pontos que não tenham sido abordados. E uma outra pergunta que veio relacionado a se a denervação, se essa ablação, ela seria apenas nas artérias renais principais ou nas artérias polares também poderia ser feito. Aqui o Alejandro me ajudou com essa resposta. Pode-se tratar também as artérias polares quando se tem 3 milímetros ou mais. Então, esse também é um avanço técnico. Antigamente se restringia muito o segmento muito proximal da artéria renal principal. Hoje já se faz uma ablação mais extensa e o tamanho do vaso é levado em consideração. Houve uma outra pergunta que eu vou passar para a doutora Ana Montenegro, se os pacientes com insuficiência renal crônica foram, na grande maioria dos estudos, foram excluídos dos estudos, pero se hay, se pode se aplicar a denervação renal nesses pacientes também. Doutora Ana, ok. Hola, perdón, lo tenía apagado. No se han incluido los pacientes en hemodiálisis, por lo menos no que yo tenga conocimiento, pero sí hay pacientes que están en falla renal. En los estudios clínicos no se han excluido completamente. Los de hemodiálisis, hasta el momento, según el conocimiento que yo tengo, sí se excluyeron de los estudios, pero los que tienen compromiso de la función renal, no. No sé si el doctor Cesena o la doctora Colombo tengan una opinión diferente, pero los que tienen compromiso de la función renal sí han sido incluidos en los estudios y pues obviamente el control ha sido correcto. Sim, no momento, nós estamos nos guiando pelos estudos que foram feitos, que o limite mínimo é uma taxa de filtração glomerular pelo menos acima de 40 ml por hora, né? Desculpe, por minuto. Então, 40 ml
no mínimo de taxa de filtração glomerular por minuto é o que nós usamos. Eu acredito que o Fernando também usou esse critério, não é, Fernando? É o que dizem as diretrizes, né? Os estudos foram É, assim, né? Lembrando que vai um pouco de contraste, né? Usa-se um pouco de contraste no procedimento, né? Até onde eu sei, não há estudos. Eu acho que, eventualmente, aí já fora das diretrizes, um caso ou outro excepcional pode ser considerado, mas não é a recomendação de diretrizes, porque os estudos não incluíram esses pacientes. eu creio que em algum tempo esse estudo deverá ser feito, né? Eu acredito que eventualmente esse estudo pode até ser solicitado para ser um estudo multicêntrico, para que se consiga colocar pacientes de diferentes locais, focando em pacientes com uma taxa de filtração glomerular, acredito que assim, não dialítica, né? Tipo, de 20 a 40, essa faixa que talvez a gente pudesse trazer algum benefício com o controle pressórico adequado, talvez possa ser feito um estudo especificamente focando esse grupo de pacientes, mas por enquanto é maior que 40. Doutora Ana, En los estudios clínicos controlados no, se excluyeron por debajo de la tasa, como menciona la doctora Colombo, de 40 mililitros minuto, pero en los estudios de registro sí se han incluido pacientes con depuraciones por debajo de 15 mililitros minuto y hasta en diálisis. Lo que pasa es que no están en estudios clínicos controlados, solamente son en registros de pacientes. Será muy interesante ver la respuesta porque estos pacientes sí que implican un reto muchísimo más complejo en el control de las cifras tensionales y en el uso de múltiples medicamentos. temos algumas perguntas relacionadas à parte da medicação farmacológica. Então, vou tentar colocar aqui todas essas perguntas numa pergunta para que vocês possam comentar, os nossos clínicos que estão aqui participando dessa discussão. Se como, do ponto de vista prático, corroborar a aderência à medicação depois de uma denervação renal? E também se existe, aqui vocês já comentaram que uma denervação renal bem-sucedida se diminui a medicação, se diminui o número de medicamentos, a classe de medicamentos, número de classes de medicamentos, mas eventualmente a necessidade de se adicionar alguma medicação, isso é um fracasso do tratamento, ou isso podemos considerar como a própria progressão da doença e a denervação, o benefício dela persiste mesmo com a necessidade de remanejo de medicamentos? Quer começar, Fernanda, por favor? Estamos sem seu áudio. Seu áudio está fechado. Desculpa. A, a grande maioria dos pacientes que são submetidos ao procedimento de denervação, há uma queda da pressão arterial. E um fato muito interessante, que foi o que aconteceu no estudo, o Simplicity 3, né? Fernando, me corrija se eu estiver errado, é que os indivíduos que foram para a hemodinâmica, né, não sabiam se eles estavam sendo randomizados para fazer o procedimento ou não, os que foram submetidos ao procedimento sem denervação, a pressão também cai, né? Então, o procedimento per se, de ser internado, ir para a hemodinâmica, muito provavelmente esse contexto de ter contato com a enfermagem, com um grupo multidisciplinar, faz com que o paciente, ao contrário, tenha mais adesão, né? Então, toda vez que você coloca o paciente num protocolo, em especial de intervenção, melhora a adesão. A gente sabe que pacientes fizeram cateterismo, não tinha nada no coração. Nossa, doutora, minha dor sumiu, só de fazer o procedimento. Então, algo tem que a gente sabe que controla mais. Eu não vi pacientes que na fase de 1, 2 anos precisaram tomar mais medicamentos do que tomava anteriormente. Como ficou muito claro no gráfico do Cesena, o paciente chega tomando 7, classe 6, e sai tomando 3, 4. E depois de 6 meses, 1 ano, ele volta a tomar, em média, 1 a menos.
o retorno de valores pressóricos extremamente elevados pode ser chamado de falha? Eu acredito que sim, pode, é uma falha. Você tentou um procedimento e esse procedimento não foi eficaz como você deseja. Agora, os mecanismos por trás dessa falha, a gente ainda não conhece, né? Pode até ser uma reinervação, uma técnica antiga inadequada, ou como a própria pressão tem múltiplos fatores, né, de controle pressórico, outros mecanismos podem assumir o papel de vilão, que não só o aumento da atividade simpática. É claro, vou reforçar o que a doutora Ana falou, de sempre que a gente vai fazer esse procedimento, exaustivamente se exclui hipertensão das causas secundárias mais frequentes, né? Isso é importante também ficar de olho no que já foi falado. Ok. Olha, Fernando? são 9 horas em ponto, a gente programou acabar em ponto. Acho que a gente pode aqui, estão chegando mais perguntas. Vou pedir que os nossos debatedores e apresentadores sejam bem objetivos. Doutora Ana, para a gente fazer mais 5 minutos, a gente encerra. Doutora Ana, a senhora tinha um comentário, por favor. Sí, hay otro punto que es muy importante acá y es que muchos de estos pacientes que están acostumbrados a tomar múltiples medicamentos y empezamos a quitarle los medicamentos luego de la denervación, se confían en el control y disminuyen la adherencia a los medicamentos porque pues nunca han tenido la presión arterial bien controlada y esto genera para ellos como esa falsa seguridad. Entonces, sí es muy importante estar muy atento y monitorizar cuidadosamente la adherencia a los medicamentos, porque muchas veces se puede interpretar como una falla terapéutica y es porque el paciente no se está tomando los medicamentos antihipertensivos con los que debe estar después de la denervación. Fernando, quer comentar, fazer um comentário sobre esse tema? Acho que a gente precisa ajustar um pouco as expectativas. É lógico que tem muita variação, quem responde mais, quem responde menos, mas em média vai responder, mas vai precisar ainda de medicamentos. A gente está lidando com pacientes refratários. A doutora Ana colocou na aula dela um procedimento mais aditivo, complementar, não é competitivo, não é para tirar tudo que é remédio, não é para curar hipertensão. Acho que seria muita inocência de nossa parte que vai curar hipertensão. Então, acho que tem que modular um pouco a expectativa. Ajuda, mas não é milagre, não vai ficar sem remédio nenhum, né? Se veio uma pergunta agora, Fernando, talvez você possa responder. Em quanto tempo, depois da denervação, se espera diminuição do uso das drogas, dos fármacos? Então, no primeiro dia, no dia seguinte, já tiramos muitas drogas, 50% dos medicamentos. Tem dois medicamentos que a gente não tira de uma vez porque pode dar efeito rebote, beta-bloqueador e clonidina. Então, o que a gente tem feito é reduzir clonidina, beta-bloqueador, para evitar esse efeito rebote, e eventualmente uma terceira droga de acordo com a necessidade. Mas é muito precoce. Dentro do hospital, antes da alta hospitalar, como a doutora Fernanda já falou, a gente reduz medicamentos. Só que depois de algumas semanas, a tendência é precisar de mais um ou outro medicamento. Perfeito. Bom, estamos caminhando para o final. Realmente um evento muito aprendizado. Te agradeço aos 180 que estiveram conosco aqui praticamente por todo o tempo. Eu reforçaria, do ponto de vista técnico, a segurança desse procedimento. É um procedimento minimamente invasivo e os riscos que existem para qualquer procedimento minimamente invasivo percutâneo são muito baixos hoje com as tecnologias, somando os eventos vasculares, sítio de punção, fazer um hematoma, haver alguma dissecção do vaso, etc. Estão abaixo de 2%, e esses eventos maiores realmente abaixo de 0,5%, os eventos mais graves. Então, é um procedimento muito seguro, obviamente por operadores experientes e realizado também em centros de referência, em centros treinados. Esse procedimento, a ablação, para o paciente acaba sendo, do ponto de vista de sintomatologia durante o procedimento, após, é inócuo, e a evolução também, esse paciente, do ponto de vista do procedimento, ele pode ter uma alta precoce em 1, 2 dias, a não ser que queira ter um controle maior depois da pressão, fazendo parte de um protocolo, mas do ponto de vista do procedimento, é como se fosse um procedimento de intervenção coronária percutânea. Então, esses novos equipamentos, aqui se citou
o dispositivo Spyro, que é o mais estudado, que é o mais disponível também na América Latina, baixo perfil, muita segurança para a realização, que faz parte também do dia a dia da cardiologia intervencionista. Eu não posso deixar de citar aqui um comentário do nosso colega Dr. Valério Fux, que é também juntamente com o Dr. Rodolfo Staico, do Instituto Dante Pazanese, um dos pioneiros do procedimento no Brasil, na América Latina. Ele parabeniza o webinar, a discussão que nós tivemos, e faz uma pergunta provocativa que eu vou deixar para a doutora Fernanda responder. Uma pergunta difícil. Ele quer saber quando que as diretrizes brasileiras de hipertensão serão atualizadas, já que as vigentes ainda não contemplam a denervação renal. E aqui a doutora Ana Montenegro citou várias diretrizes internacionais que têm sido já utilizadas como uma referência. Eu acho que também fica aqui para Solace esse projeto que nós temos de fazer, também lançar diretrizes para a nossa região, para o nosso continente. Estão sendo lançadas algumas diretrizes e a denervação renal, com certeza, ela entra aqui na lista de prioridades. Fernanda, o que você pode responder aqui sobre o Brasil? As novas diretrizes já estão no forno, elas estão, a última versão em PDF já foi reavaliada pelos colegas que estão participando, e sim virão novidades a respeito de denervação. Eu acho que esse tópico foi bastante estudado, né? O grupo de tratamentos, outros além das medicações, né? Tratamento além da medicação, porque realmente você tem toda a razão. Tem muitas evidências agora e esse tópico, sem dúvida, precisava ser abordado. Então, eu acredito que em junho, em breve, as diretrizes de 2025 chegarão. Excelente. E deixar aqui também o presidente da Solas, doutor Mário Arraia, está também acompanhando, também dando felicitações para o webinar. Queria agradecer a todos os que nos acompanharam até aqui, em especial aos nossos apresentadores, nossos debatedores. Acho que foi riquíssima essa discussão, esse webinar, reforçando que a Solace estará dando continuidade ao seu programa de educação médica continuada, levando ciência, levando aprendizagem, levando conhecimento, que sempre no final vai se traduzir numa melhor assistência, melhor cuidado dos nossos pacientes. Então, uma boa noite a todos, agradecendo também a Medtronic pelo apoio para a realização desse programa de educação médica continuada. Muito obrigado e boa noite. Até logo. Boa noite, muito obrigada.